bem-vindos ao Prata da Casa. Todos os dias são bons dias para falar sobre direitos humanos, mas há uns mais do que outros. E há também quem consiga falar sobre o assunto com mais propriedade. Comigo hoje eu tenho Ana Rita Brito, da Associação ACTO, Associação de Direitos Humanos e Democracia, em Coimbra. Olá, Ana Rita, muito obrigada por aceitares este convite. Antes de mais, perguntava o que é a ACTO, esta associação sem fins lucrativos. A ACTO é uma associação sem fins lucrativos, mas também uma organização não governamental. E eu gosto sempre, antes de falar da entidade, de esclarecer aqui o nome, o que é a ACTO. ACTO significa agir em Esperanto, e não é uma palavra, não é uma sigla, e é mesmo para isso, para agirmos na promoção, na intervenção dos direitos humanos e da democracia, seja em Portugal como no mundo. E como é que ela nasceu em Coimbra? Quando é que isso aconteceu e porquê? Ela nasceu em 2015 com um grupo de pessoas que já trabalhavam nesta área há algum tempo e queríamos algo que permitisse apostarmos aqui na questão da educação, porque sentíamos que havia aqui uma fragilidade, não é, no que diz respeito à educação dos direitos humanos, que não seja só na parte académica, e foi nesse sentido que nós nos juntámos e dissemos, pronto, vamos criar. Queremos saber quem é que é esse nós, mas antes de mais, quem é que é a Ana Rita e como é que acaba nesta associação? Fala-nos um bocadinho. Ok, então eu nasci em Coimbra e estudei aqui em Coimbra sempre. Estudei na Faculdade de Economia, em Sociologia, portanto sou socióloga de formação. Depois o mestrado também foi na área da Sociologia, sendo que, pronto, não terminei aqui a dissertação, o que me falta terminar do mestrado. E depois aproveitei e fiz um ano de Erasmus, em Berlim. Estive lá um ano e aí defini bem o que é que eu queria começar a trabalhar. E aí comecei também, tive a possibilidade de assistir a outras disciplinas, não é? a outras temáticas e decidi que queria trabalhar nesta área dos direitos humanos. Porquê em Berlim? Porque em Berlim despertou esse interesse? Berlim, acho que a própria cidade por si só já desperta um interesse muito para a parte da luta, da resistência. São muito reivindicativos. Sim, um bocadinho. Mais do que tenho essa impressão, exatamente. Sim, mais do que os portugueses. O que aconteceu foi, pronto, eu tive essa possibilidade de ter várias disciplinas, seja na área da migração, dos direitos humanos, as questões de género, e percebi-me que era isso que eu queria, os direitos humanos, mas trabalhar com as questões da igualdade entre mulheres e homens. Pronto. E nesse sentido depois terminei o curso, trabalhei um ano no SES, também fiz avaliação de política pública na altura e tive com uma professora que gosto muito e admiro muito, que é a Virgínia Ferreira, e depois conheci outras pessoas nesta área com quem eu posso dizer que são ali aquelas mulheres e homens que me inspiraram e que me fizeram acreditar nesta área. Qual é que era a realidade de Coimbra? O que é que... Penso que devem ter identificado algumas lacunas, algumas coisas que acham que poderiam resolver ou às quais queriam dar resposta. Quais é que foram as primeiras na ACTO? Sim, aqui na Sim, nós começamos, numa primeira fase, nós começamos com os programas Erasmus+. Ou seja, estes programas nós temos, são programas financiados pela Comissão Europeia e o que pretendem é, lá está, disponibilizar aos jovens poderem ir durante 10 dias, 8 dias para um país da Europa e poderem trabalhar uma temática dos direitos humanos. E eu acho que isso nós achávamos isso extremamente fundamental para quem quer iniciar este trabalho na área dos direitos humanos. Não é? Ir ter a possibilidade de ir para outros países, conhecer com outras culturas. Sim, confronto com outras culturas, sair um bocadinho da realidade da pessoa, não é? Fugir aqui à zona de conforto que a pessoa tem e dar esse passo, claro, em grupo sempre, são sempre 5 pessoas que vão e
e dar-lhes a elas essas ferramentas que elas precisam para aprender a lidar com outra pessoa. Há aqui um interesse muito grande na juventude, em criar consciências, consciencialização daquilo que se passa à volta e construir cada vez mais cidadãos, melhores seres humanos. Sim, cada vez mais. Eu acho que, por exemplo, Coimbra acho que tem tudo para apostar por aí. Nós temos uma comunidade estudantil muito grande e, de certa maneira, a Universidade de Coimbra ou algumas faculdades também estimulam aqui a questão do pensamento crítico e do espírito crítico, não é? E é nesse sentido que eu acho que é importante, porque assim, nem todos os jovens têm a possibilidade de fazer o programa Erasmus. Aquele programa que nós temos de um ano ou meio ano noutra cidade europeia, não é? Aqui o que nós damos a estes jovens é a possibilidade de eles terem esta experiência, independentemente de nunca terem ido ou daqueles que já foram, darmos essa experiência aqui a quase a custo zero. Aliás, nós numa questão de equidade, o que nós fazemos é há uma taxa de participação para todas as pessoas e depois somos nós que assumimos as despesas da viagem e tudo o que é necessário, porque sabemos que nem todos os estudantes têm 300 euros ou 200 euros para adiantar para ir para uma viagem. E os resultados? Os resultados são muito bons, sabem? Da parte deles, não é? Porque ao início eles e elas vão todos muito tímidos, com muito receio, mas lá está, o estarem sozinhos em determinadas situações. Sair da zona de conforto. Precisamos cada vez mais disso, não é? Porque só assim é que eles depois também se conseguem trabalhar melhor a questão das temáticas dos direitos humanos, não é? Eu colocar-me no lugar do outro, eu já fui ali, já fui àquele país, eu senti aquela discriminação, eu senti aquele preconceito, aquele estereótipo, mas também senti outras coisas boas, não é? E é tentarmos depois equilibrar quando voltam, não é? Que outros projetos é que desenvolvem na ARC? Sei que não se ficam por aí, não. Se quiseres partilhar alguns projetos, formação também. Formação, sim. Neste momento, nós trabalhamos duas áreas dos direitos humanos, que é a igualdade de género e o tráfico de seres humanos ou a violência de género. Tivemos alguns projetos. Tivemos um projeto que era o programa HIM, em parceria também com o Instituto para o Mundo, que é uma entidade, uma organização governamental também, e que por acaso está sediado aqui no SES, em Coimbra, e então nós desenvolvemos estes 2 manuais de acordo com a realidade portuguesa, principalmente para as crianças e jovens dos lares de infância e juventude do distrito de Coimbra, em que nós trabalhávamos com os rapazes as questões das novas masculinidades, das emoções, de tudo o que está associado, das novas masculinidades. É a oportunidade para sim, nós também, ou seja, nós sabemos que durante muitos anos, e ainda agora, o papel social do que é ser homem e do que é ser mulher está muito bem estabelecido pela sociedade, não é? E que quase que temos de enquadrar ali e encaixar naquele papel. E aqui é trazer que os homens também têm emoções, porque durante muitos anos podem chorar. Durante muitos anos não se permitia isso ao homem, não é? O homem não poderia mostrar as suas emoções. O homem também não estava muito associado à questão do cuidado. E é trazer aqui o homem para a parte do cuidado. E depois, para as raparigas, o que nós fazíamos era trabalharmos aqui a questão do empoderamento delas, seja as questões de violência, seja também a autoestima. São programas diferentes para rapazes e raparigas. Muito bem. Há essa questão dos livros? Sim. Depois, o que nós fizemos também, o que nós temos projetos de formação, porque a ACTO recentemente é a entidade formadora certificada pela DGERT, e nós já tínhamos desenvolvido outros projetos de formação anteriormente, e agora temos 2, um no centro, para a região centro, e outro para a região norte, sendo que os critérios de elegibilidade destas pessoas para frequentarem a formação são exigentes por parte da entidade financiadora. A pessoa tem de ser ativa e empregada numa destas regiões para conseguir, para frequentar a mesma. Pronto. São formações financiadas, não há aqui nenhum curso por parte do participante. Não é? E nesses projetos de formação
Temos formação na área da mutilação genital feminina, na área do tráfico de seres humanos, na área da orientação sexual e identidade de género. Temos a formação de formadores para a igualdade de género e depois temos uma de 58 horas, que é outro módulo para quem não tem o CAP, o CCP, o Certificado de Aptidão Pedagógica. Não é? E depois no norte do país, as ações são relativamente as mesmas. Não temos a mutilação genital feminina, mas temos a questão do tráfico e da igualdade de género. E às vezes, quando pensamos nestas temáticas do tráfico de seres humanos, pensamos que isso é uma coisa distante, às vezes, não é? Que não acontece aqui. Que não acontece aqui, que é uma coisa de países até desenvolvidos, mas não é verdade. Não é verdade. E nós em Portugal temos respostas nesta área, aliás é crime público, não é? O tráfico de seres humanos. E a ACTO gerimos aqui o único centro de acolhimento e proteção para crianças e jovens vítimas de tráfico de seres humanos, ou seja, crianças que são sinalizadas quando presumíveis vítimas e que depois é feita a investigação, todo o processo, mas que ficam ao nosso cuidado. Tem um abrigo, não é? Sim. Para essas uma casa. Sim. Uma casa e podemos saber quantas crianças é que estão lá neste momento? Sim, podemos. O que é que podemos temos neste momento as crianças? Pronto. Já passaram, desde 2018 até ao momento, já passaram 15 crianças por nós. Neste momento temos estas 6, as outras foram ao processo de autonomização, voltaram ao país de origem, dependendo daqui. Não são portuguesas? Ou são Algumas eram portuguesas, outras não são portuguesas. Mas sim, também acontece, o crime de tráfico acontece a cidadãos portugueses, pessoas portuguesas a viver em Portugal, ou seja, é o que o mercado quer, a questão do tráfico. A pessoa é vista muito ali como uma questão de mercadoria. A pessoa é uma mercadoria, é algo que vai dar lucro àquela rede. Geralmente para trabalho, ou estamos a falar também de crimes sexuais? Sim, para a exploração laboral, para a exploração sexual, para a servidão doméstica, para a mendicidade, extração de órgãos, casamento forçado, pode ser um dos fins do tráfico, a adoção ilegal, tudo. O que é que vos faz? Como é que vocês sinalizam? Contam muito com a sociedade, ou seja, com vizinhos, pessoas que identificam? São órgãos de polícia criminal. Sim, polícia. Sim. O CEF. Imagino porque, como obviamente uma pessoa comum que vai estando atenta às coisas que vão surgindo, imagina os anúncios que existem, cartazes, não é? Coisas que normalmente nos dizem, se vir alguma coisa, contacte, e por vezes uma pessoa fica a pensar, será que alguém contacta? Será que isto... Já recebemos, e há números e equipas que recebem essas denúncias ou situações que nos chegam. Agora, as crianças, a maior parte vem por órgão de polícia criminal, CEF ou polícia judiciária, sendo que agora o CEF houve esta situação e passa tudo para a polícia judiciária. De resto, as pessoas podem ligar. Ou seja, eu digo sempre, numa situação de dúvida, é ligarem para a linha de apoio. As equipas de Qual é que é? Eu sei do nosso. A do nosso é do Centro de Crianças, é o 92 58 54 000. Agora, há equipas multidisciplinares especializadas que são da Associação da APF, Associação para o Planeamento Familiar, e estas equipas estão distribuídas nos distritos, não é? Está uma no norte, uma no centro, Lisboa, porque precisa de uma equipa diferente, depois Alentejo e Algarve. E eu digo sempre para as pessoas ligarem diretamente para estas linhas, ou para as linhas que estão nos cartazes. E depois, mas na dúvida é ligar sempre. No mundo ideal, estes problemas não existiriam, não é? Sim, no mundo ideal isto não existia. O que é que nos falta para lá chegar? Ou seja, vocês trabalham muito na formação e realmente a informação, o conhecimento e a criação de empatia são basilares aqui, são mesmo as coisas que mais precisa para ver se... Claro que vai sempre existir este plano 1, mas se calhar se pudermos ser um pouco utópicos, a solução seria eu acho que sim, seria capacitar
capacitar, até porque assim, é um crime recente, okay, no nosso ordenamento jurídico. E vamos olhar, por exemplo, outros crimes como a violência doméstica, já estamos há 22 anos como crime público, e nem toda a gente faz a denúncia. E ainda há muito aquele conceito de entre marido e mulher não vamos meter a colher. O tráfico é um crime recente no nosso ordenamento jurídico e precisamos cada vez de capacitar as pessoas nesta área. Sejam órgãos de polícia criminal como pessoas que estejam numa escola, que estejam... O tráfico acontece no nosso dia-a-dia e acontece sempre em situações que nós menos esperamos, não é? Aqui no Conselho de Coimbra, como é que as coisas acontecem? Essa também a experiência que tem, há necessidades que queres apontar, se calhar mais pessoal ou mais atenção na parte da segurança pública, o que é que... Sim, há certas especificidades no tráfico que nós depois, claro, sensibilizamos depois os agentes consoante, lá está, a formação, sim, e a formação que têm. Mas às vezes o que digo às pessoas é não fazer um efeito espectador. Nós muitas vezes fazemos isso, ok? Quando vimos situações de violência ou situações que nos incomodam, podemos por não nos meter. É muito mais simples, não é? Não nos metermos, mas o que nós pedimos sempre nestas áreas, quem trabalha nesta área, é não fazer esse efeito espectador, mas liguem para as autoridades, denunciem a situação, ok? Porque, para já, porque a denúncia ou esta sinalização faz com que aquela vítima seja retirada e que seja, de certa maneira, garantida que os direitos e os deveres dela, não é? Mas também podemos ajudar a sinalizar outras vítimas que estão na mesma situação. Estava aqui a pensar como será difícil, possivelmente, separar aqui o trabalho da vida pessoal. Como é que é para ti, estou a tratar por tu, Ana Rita, trabalhar com estas pessoas? Porque eu tenho a impressão que isso deve ser sempre uma curiosidade. Sim, eu tenho um problema, que o trabalho para mim é uma extensão daquilo que eu sou. Portanto, não vejo... Pois eu imaginei, por isso é que não vejo muito o trabalho como uma obrigação, porque é uma coisa efetivamente que gosto de fazer e gosto de trabalhar muito onde trabalho. Agora... Eu estava a perguntar como é que é, porque imagino que seja fácil de envolver-te. Sim. Cada caso, sim. Estamos a falar de crianças, estamos a falar de direitos humanos, e é assim, que estão sensíveis. Envolves-te sempre. E cada caso é um caso, e eu em todos os que nos passaram e que poderão vir a passar, envolves-te sempre e aprendes com isso. Agora, enquanto técnica, nós criamos ali as nossas ferramentas para também nos protegermos. Claro que somos pessoas como todas as outras e temos sentimentos, temos emoções, temos isso tudo, mas eu penso sempre assim, quando são sinalizadas, de certa maneira estão protegidas aquelas pessoas. E, de certa maneira, tu vais estabelecer um plano de vida com elas e dás-lhes a segurança que é o que elas precisam naquele momento. Elas todas querem a segurança. E depois vão acompanhando, imagino pessoas com quem que foram sinalizadas em 2015 e que agora... Imagina, nós temos mulheres, raparigas que entraram no centro na altura com 18 anos ou 17 anos e que já saíram do centro há 2 anos e continuamos a ligar e lá está, fazer os follow-ups que nós fazemos. Então, fazer isso, volta a se estabelecer. Até porque, assim, para aquela pessoa é muito difícil depois voltar a confiar em alguém. Pronto. E elas todas criam uma relação muito próxima com as equipas. Pronto. E, de certa maneira, nós também, ou seja, é bom no sentido em que nós depois, enquanto técnicos, conseguimos fazer um follow-up e, de certa maneira, conseguimos aqui garantir não é a palavra mais adequada, mas salvaguardar que não haja uma revitimização daquela pessoa. É isso, porque isso depois é muito uma difícil. Prevenção. Sim. A prevenção. Quantas pessoas é que estão neste momento aqui em Coimbra?
a trabalhar. A equipa, quantas pessoas são? A equipa, somos alguns, no centro a equipa é diferente, depois da sede também tem outra equipa. Porque eu estava a pensar nisso, provavelmente as vão separando-se. Sim, as pessoas que estão a lado mais burocrático, outras que estão na parte mais prática, mas estamos a falar de uma dezena, 2 dezenas de pessoas. Não, pouco. Aí 10 pessoas, não mais. Isto para perceber, não é? Também por causa dessas pessoas. E sei também que tem uma boa novidade que vai acontecer brevemente. Não é? Nesta área da violência de género, não é? Nós vamos abrir um centro de acolhimento temporário que se chama Casa Fémina e é para mulheres e os seus filhos menores, os dependentes, para mulheres vítimas de violência de género, nomeadamente as práticas nefastas, ou seja, mutilação genital feminina e casamento infantil precoce. Isso acontece muito aqui em Coimbra. Em Portugal, sim. Aqui em Portugal, sim. A mutilação também, aliás, pela primeira vez nós em Portugal tivemos. Que é outra coisa que pensamos que está lá muito distante, não é? Isto, aliás, é comum em algumas comunidades africanas, não é? Pelo que eu tenho conhecimento, mas aqui também acontece que são pessoas que trazem precisamente os seus. Ou então também que aproveitam estas idas escolares ou um período de férias para voltar ao país de origem e fazerem mutilação. E depois, muitas vezes, é muito complicado, porque, e apesar de já haver leis que proíbam essas coisas, e documentos internacionais e isso tudo, temos aqui a situação em que, apesar de haver a parte legal, ainda não temos a mudança social. As pessoas temos de mexer mentalidades, temos de mudar as mentalidades. E isso demora muito tempo, não é? 5 anos, 10 anos. É um processo demoroso, não é? E isso estava a dizer, pela primeira vez nós tivemos uma condenação pela prática da mutilação genital feminina em Portugal. E foi uma mãe que foi condenada, fez mutilação nível 4, não é? Isso está nas notícias, tipo 4, a uma bebê de 1 ano. Aproveitou esta ida ao país de origem para fazer. Quem sinaliza aqui são os nossos profissionais de saúde, não é? Só assim é que eles conseguem. E aí sim, é capacitá-los, sensibilizá-los, porque cada vez mais nós estamos num mundo mais global, não é? Que as pessoas se movimentam e estes fenómenos que se calhar, lá está, existiam noutros países ou que nós vimos nos filmes, são cada vez mais próximos. O tráfico é a mesma coisa. Nós temos estatísticas que saem, aliás, para vocês terem uma ideia, o tráfico movimenta por ano, isto são dados das Nações Unidas, 32 bilhões de dólares. É muito. Eles preveem, as Nações Unidas, não nesta situação de guerra, mas noutros anos, 2,4 milhões de pessoas a serem traficadas por ano. Okay? E há uma coisa que eu... E há esses dados relativamente a Portugal? Sim, as pessoas que estamos a falar. 269 em 2020, se não estou em erro. Só que nós em Portugal contraríamos um bocadinho os números, porque nós temos esta questão do tráfico e as mulheres e as raparigas serem muito mais vulneráveis para a situação do tráfico, e nós em Portugal contraríamos os números porque temos mais homens sinalizados do que mulheres. Isso é surpreendente. E a própria Secretária de Estado, a doutora Rosa Monteiro, já lançou também um estudo para tentarmos perceber porque isso acontece. No entanto, o vosso abrigo vai ser só para mulheres, não é? Sim. Aquilo que detectaram que aqui haveria maior carência. E é impossível, até porque já referiste a questão da guerra, é impossível fazer aqui a ponte para a situação que vivemos atualmente, a guerra na Ucrânia, em que precisamente as mulheres e as crianças são a população mais vulnerável, não só porque são as que estão a sair e a fazer tantos quilómetros para fugir à guerra, mas também porque é uma situação que está a ser aproveitada para este tipo de problema. Não é? A fragilidade, a vulnerabilidade das pessoas é o que movimenta, o que faz estas redes de tráfico. Não é? Aproveitarem-se dessas vulnerabilidades que existem. E por aquilo que vamos saber pelas notícias, já há ali esperas nas fronteiras e portanto,
E depois sabes que sais do teu país em guerra, não é? Estás na fronteira e tens um angariador ou uma rede de crime organizado a estender-te a mão, a dizer: vem comigo que eu dou-te casa, dou-te comida, dou-te tudo o que tu precisares. A pessoa, apesar de estar vulnerável, é isso que ela quer ouvir na altura, não é? É esse conforto. E nunca pensamos que há pessoas más e que vão se aproveitar destas situações. Por isso é que nós dizemos sempre: atenção com quem é que vão, certifiquem-se que aquelas pessoas são de alguma entidade, são de algum governo, de algum Estado, mas tentem identificar essas pessoas, não é? Principalmente, imagina, até para as questões de servidão doméstica, não é? Vou trazer aquelas mulheres, aquelas raparigas, para ficarem naquela casa e fazerem os trabalhos domésticos todos. E depois, muitas vezes, claro, nós sabemos que, para além do trabalho, sim, a troco de nada. A troco de nada para nós, mas para eles a proteção, não é? A suposta proteção, e também para a vítima. Depois há aqui a questão da dívida. Fala-se muito da questão da dívida no tráfico, não é? Se ela numa primeira fase que os angariadores oferecem tudo, depois, quando a vítima já está num ambiente em que eles conseguem controlar, em que eles retiram aqui os documentos de identificação desta pessoa, começamos aqui a criar a dívida. E a dívida é porque eu te ajudei a sair da Polónia, da Hungria, de outro país, eu dei-te alojamento, eu dei-te alimentação e tu agora estás aqui a viver. E a dívida aumenta cada vez mais. Como é que Coimbra está a reagir a esta questão da grave ucrânia? Eu sei que estás envolvida num grupo de trabalho. Nós, a partir do momento zero, em que realmente começámos a ouvir-te falar sobre toda esta situação e a perceber que todos tínhamos de agir de certa forma, primeiro até como é que sentes que a cidade reagiu e também como é que participaste nisso? Há um grupo de trabalho na rede social, na ação social da Câmara, que é um grupo de trabalho de migrantes que depois criou um subgrupo para se trabalhar estas questões da guerra da Ucrânia. E a Coimbra lançou aquela plataforma para as pessoas se inscreverem e dizerem aquilo que estão dispostas a fazer, não é? E como é que viste todo este movimento solidário, que é inegável que tem havido, nomeadamente aqui no Conselho de Coimbra, de recolha de bens, também de donativos, entidades a ficarem envolvidas, também empresas particulares. Como é que observaste este movimento? Isso é fantástico, esse movimento de solidariedade, okay? Da disponibilidade das pessoas, das empresas. Agora tenho medo que esta solidariedade depois também termine. Agora, a alimentação, às vezes tenho algum receio porque estamos aqui a recolher coisas e muitas vezes nós não temos noção do que é que está a acontecer na fronteira. Como é que estão as pessoas, não é? Porque daquilo que se sabe, a maior parte das pessoas pode estar 24, 48 horas ali na fronteira. E depois têm de circular para outras zonas. Agora, a recolha de alimentos que fazem, e quando são entidades credíveis e isso tudo, que se tem a garantia que chegue lá, acho que sim. Agora é muito difícil, porque no terreno e tudo, até na Ucrânia, só está o Comitê Internacional. Como é que conseguimos distinguir? Essa era a questão que eu ia colocar, porque nós próprios também divulgamos alguns desses apoios, canais que acreditamos que são... Eu acho que o melhor sempre é as pessoas, se querem dar alguma coisa, que deem o dinheiro a instituições credíveis que estão a trabalhar no terreno. Okay? Porque, para além de... Mas como é que sabemos que essas instituições... Nós temos... São as sinalizadas por associações, sim, por entidades, ou por autarquias? Por autarquias, até próprio das Nações Unidas ou outras entidades. Nós temos os Médicos Sem Fronteiras, temos a Médicos do Mundo, que também foi lá buscar... entidades pessoas credibilizadas, ou seja, que já estão no terreno. E depois, as pessoas, ao darem dinheiro para estas instituições, as próprias instituições também vão ajudar a economia local dos países da fronteira, não é? E aí compramos e adquire-se os produtos.
e ajudamos a economia daquele país. Neste caso, também tivemos movimentos da própria comunidade ucraniana local. Sim, não é? sim. Temos, nomeadamente, até grupos ligados às pequenas igrejas, comunidades religiosas, com que têm sempre o seu líder e através dessas pessoas se fazem lá chegar coisas, isto com as próprias mãos, não é? Vão pegar os caminhões e vão até lá. É uma solução, mas há o tal risco que as coisas não chegam. Há o risco que as coisas... Não digo que as coisas não chegam, mas há este risco que há, de facto, ou seja, há um risco sempre muito grande quando nós, por livre iniciativa própria, não é? Esta questão da solidariedade, decidimos ir a outro país buscar pessoas. Temos de ter atenção aqui, principalmente aos menores, não é? Aos menores desacompanhados. E até mesmo as pessoas que tragam os menores que sigam depois os trâmites legais. Não é? Fazer a apresentação do menor ao CEF, depois há todo um processo de promoção e proteção que é necessário fazer. Não é? Agora, eu acho que o melhor do apoio é sempre nós darmos dinheiro às entidades que estão lá. É. Porque as entidades conhecem ali a realidade, percebem, não é? Têm os próprios tradutores, têm pessoas que vivem lá, sabem quais são as necessidades do momento. E depois não só comida, mas também medicamentos, tudo o que está associado também à parte da saúde que eles precisam. Quando há pouco falaste dessa questão, lá está, esperemos que este apoio, que esta solidariedade não seja apenas momentânea. Como é que nós fazemos para perpetuar esta... Não sei. Não é? Este também tem muito a movimento ver solidário. com as notícias. Não é? Estamos há 20 dias sempre a ver as notícias sobre a guerra. E também é um país próximo do nosso. Pronto. E é na Europa. É essa proximidade que terá responsabilidade aqui, Sim. porque há outras guerras a acontecer, fala-se, há pessoas que até são extremamente e convictamente contra um pouco este sensacionalismo de falar só da guerra do Ucrânia e esquecer de outras. Há outras guerras a acontecer. No entanto, seria de aproveitar este momento e este sentimento de solidariedade, lá está, para tentar que isso se perpetuasse e se multiplicasse para as outras situações de para o mundo inteiro. A comunicação então pode ter um papel essencial aí, Por exemplo, e eu acho que sente isso com algumas catástrofes que aconteceram. Por exemplo, o Haiti. O Haiti foi algo que foi muito badalado, que aparecia nas notícias, é diferente. Mas depois tivemos, sei lá, as Filipinas, não passou tanto. Estou a falar de catástrofes naturais, mas posso falar de guerras. Olhem a situação do Iémen. Vamos entrar agora numa crise alimentar. No Iémen, temos a questão da Síria, Somália, uma série de guerras que há e que não se dá essa visibilidade. Como é que é importante, o que é importante pensar, sabendo que vamos receber pessoas refugiadas, já recebemos pessoas refugiadas e vamos receber mais? O que é importante pensar, no teu entendimento, como acolher estas pessoas? O que é que podemos estar a pensar primeiro? Alojamento para elas. É o que é preciso. Não temporário, um alojamento muito mais permanente. Não é? E depois as entidades fazem o que já fazem no terreno, não é? Achas que a cidade, o Conselho está bem preparado a esse nível? De entidades, sim. Temos a Cruz Vermelha, temos a AMI, temos uma Caritas, uma série de entidades. Nós na Actos estamos a prestar apoio social e da documentação e tudo o que é necessário, até a questão das vacinas, da Covid, isso tudo. Nós estamos a prestar a cidadãos residentes na Ucrânia. Mas lá está, eles asseguraram o seu próprio alojamento. Eles conhecem pessoas aqui, Estamos a falar de um país, quer dizer, desenvolvido, quer dizer, com pessoas que têm formação. Muito qualificadas. Muito qualificadas, exatamente, é isso. Portanto, há aqui também uma diferença em relação a outros países. A outras comunidades refugiadas. Tens noção de números cá em Coimbra, de quantas comunidades é que existem? Porque há um pouco essa nuvem, mas sem números certos. Temos comunidades cada vez mais, não é? Cada vez mais sentes que esses números... Temos muitos paquistaneses, temos pessoas do Sudão também. E será que essas comunidades... Será que a nossa sociedade, que existe um encontro entre essas
todas as comunidades, ou poderia haver? Poderia haver. Eu acho que seria muito giro de fazer. Assim, umas coisas mais... Lá está, para as pessoas conhecerem a cultura destes países, fazer-se com a gastronomia, com a música deles. Eventos culturais que poderiam ajudar aqui. Sim, a integração. A integração é isso, há esta perspectiva de que temos muita gente, pessoas de nacionalidades diferentes, mas que não se intrusam umas com as outras, talvez por falta de oportunidade. É o que eu acho, porque e depois todos e todas nós temos a ganhar com isso, com essa multiculturalidade. E voltamos ao início, precisamente, do contacto com o outro, Sim, com a diferença. Com a diferença. Os horizontes podem se abrir aqui mesmo, não é? Não precisamos de sair do país para, Sim, não para encontrar precisamos. pessoas de fora e ter esse contacto com a diferença. Mas então é isso. Mas é isso, e muda completamente, não é? Eu, sei lá, ir a uma casa de uns paquistaneses aqui em Coimbra, só a própria casa já é diferente. A estrutura da casa, não é? E muitas vezes é esse contacto, nós precisamos de ter contacto com estas culturas. Porque temos estes preconceitos, estes estereótipos que existem, não é? E que recebemos ali, ou a maior parte das pessoas recebem, não é? Mais uma vez aqui a comunicação também pode ter um papel Sim, importante. cada vez mais. Eu acho sempre que tudo passa pela comunicação, ou deveria passar pela comunicação. Como é que a Acto tem redes sociais, por exemplo? Nós temos o Facebook, temos o Instagram e acho que é isso. E o Twitter, sim, mas não está mais parado. Hoje em dia as redes sociais assumem um papel muito importante, é inegável. Isso. E a maneira como se comunica e cada vez mais, por exemplo, o terceiro setor precisa disso, da questão da comunicação. Sobretudo estamos a lidar com, lá está, como disseste, com direitos humanos, com questões que dizem respeito a todos, que são globais, e lidando com a juventude, não é? Com as novas gerações, havendo este interesse da educação, da formação, não é? Educação, direitos humanos e da democracia também. Exatamente. Dizer cada vez mais. É que estamos aqui a focar muito nos direitos humanos e não tocamos na questão da democracia. Mas também precisamos sensibilizar esta nova geração para a importância do voto, de votar. Não é? Como? Nós O vosso esforço tem sido qual? Só através das formações? Sim, e às vezes também fazemos algumas ações pontuais. É isso. Vão a escolas? Vamos às escolas, falamos. Qual é que tem sido a vossa impressão? Nós, nas escolas, por acaso, falamos mais sobre direitos humanos. É sempre aquele tema que pedem mais. Mas depois, assim, no meio dos direitos humanos, conseguimos ali meter a questão da democracia. E há interesse? Qual é que é a impressão dos jovens? São curiosos por esses temas? São curiosos. Lá está muito de achar que não acontece aqui. Olá, e acontece. Ok. Imagino que fiquem curiosos com estas questões de haverem abrigos para pessoas mais vulneráveis e que haja... E depois quando nós falamos e dizemos, olha, nós temos crianças da vossa idade que vieram, foi-lhes prometido isso, foi-lhes prometido aquilo, e depois caíram em redes de tráfico. E que muitas vezes, como referiste antes, mas não na Câmara, são às vezes pessoas de confiança que são responsáveis pelas situações de vulnerabilidade. Isto também é uma coisa que é preciso, de certa forma, alertar, não é? Sim, a maior parte das vítimas, quando são recrutadas ou angariadas, são por pessoas conhecidas. Aliás, os estudos mostram isso, mostram que 60% do recrutamento é feito por alguém conhecido. E apenas 40% pode ser alguém, ou uma empresa, ou outra pessoa. Mas as redes de tráfico, ou seja, a pessoa quando vai recrutar, vai angariar aquela pessoa, ela já estudou, já percebeu as vulnerabilidades dela. E é isso que ela quer. E é isso que ela vai estudar. Não é? Eu conheço, se eu souber que eu tenho um vizinho que precisa de um trabalho, é muito mais fácil eu aliciá-lo, não é? Do que for alguém desconhecido. Nem que seja aquela coisa de, olha, mas eu consegui ir e comprei uma casa e comprei um carro e comprei essas coisas todas. O sonho. Porque agora na situação da Ucrânia é diferente, mas o tráfico, porque é que as pessoas muitas vezes caem nestas redes?
Porque nós precisamos de trabalhar enquanto ser humano. Nós precisamos do trabalho. E quando eu não estou a trabalhar, ou quando eu não tenho rendimentos, fico muito mais vulnerável e leva-me a que eu aceito condições que se calhar numa outra fase da minha vida ia questionar. Só que naquele momento eu estou tão desesperada, eu já não aguento viver mais neste sítio, já não tenho dinheiro, já não consigo mais, se calhar tenho filhos, meus filhos precisam de medicamentos, precisam de tudo o que implica ter filhos, que eu não vou questionar. Eu vou e acabou. E as promessas de trabalho são sempre aquelas que a pessoa quer ouvir. Estamos ali, pode ser para a apanha da fruta, pode ser para uma empresa, pode ser para aquilo que for muito mais fácil aliciar a pessoa. Em que trabalhos é que estariam mais envolvidas essas pessoas? E nós temos investigado a questão da agricultura. Da agricultura, era isso que eu estava a pensar, precisamente. Aliás, foi faladas as situações na zona do Alentejo também. Agricultura, a medicidade também acontece. A medicidade também. O arrumar carros, pode ser. É preciso estarmos todos muito mais atentos, mais despertos para estas questões e que hajam também pessoas com o interesse de ajudar e de se dedicarem a estas causas também, não é? Muito obrigada, Ana Rita. Obrigada a nós. A disponibilidade, penso que todos ficamos aqui com muitas coisas importantes em que pensar. Esperemos que tenham gostado, que falem, se gostaram da conversa, que partilhem e que falem sobre ela com os vossos familiares e amigos